E é por isso que eu vou ler com vocês aqui a carta. Porque ela se faz necessário aqui ler a carta. Então, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto. Vamos lá. O assunto está aqui, ó, enviado ao ministro, né, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, aí o endereço do STF e o e-mail do Alexandre. Assunto: inquérito do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Tá? Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidi uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciadas sobre estes problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito, respeitosamente, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos aí mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, para colocar na posição no botão de repost, tá? Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos 1 ano e meio, não exatos, mas aproximados 1 ano e meio, em que eu tenho minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço, que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito, né? Número 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação no Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza, né? A resposta a essa pergunta vai ser difícil, caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bem ou restrições de viagem, no caso Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval, que está até hoje com restrições, devido a opiniões expressas ou ações tomadas
no curso do exercício das suas funções parlamentares, e óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso é o caso do Daniel Silveira, né? Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo item. E não adianta, as pessoas estão perguntando, se o Xandão ignorar, calma, segura as calcinhas aí. A live, no final da live a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos acompanhar aqui o processo da carta. 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional? E aqui é importante que vocês guardem esse linguajar. O que é repressão transnacional? Guardem esse nome, repressão transnacional, tá aqui. Incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos. Vejam, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, cujo nome foi jogado na lista da Interpol. Né? Ou o meu caso, onde o governo brasileiro pediu para o FBI tentar me intimidar. E aqui ele faz referência a isso. Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara, e a gente falou muito sobre isso, enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era jornalista alvo de ordens de censura emitido por tribunais brasileiros. Olha o meu caso aqui. Quando eu falo que o Alexandre errou na mão ao tentar me intimidar, errou na mão ao tentar me calar, que não valeu a pena, é por causa desse tipo de coisa. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Item número 6. Isso é muito crítico. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresa ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo indivíduos ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E essa é uma questão muito óbvia. Se eu estou falando e transmitindo uma live dentro dos Estados Unidos, eu não piso no Brasil há um tempão. Toda a minha atividade de cobertura das eleições brasileiras foi feita dentro dos Estados Unidos. E, portanto, a jurisdição sob a qual eu me encontro é a jurisdição dos Estados Unidos da América. A legislação que rege as minhas atividades é dos Estados Unidos da América. Eu não posso começar a ser perseguido, de repente, pelo governo da Zâmbia, porque eu comecei a fazer atividades que o governo da Zâmbia decidiu. Existe a questão da jurisdição geográfica. E isso é importante que as pessoas entendam. Eu e Rodrigo Constantino somos os 2 exemplos mais claros disso. Tudo o que nós fizemos foi debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, como residentes e cidadãos dos Estados Unidos da América. Então não tem, não é factível que o Alexandre de Moraes vire, por exemplo, para o Rumble e para o Locals e peça informações sobre pessoas, sobre as minhas contas no Locals, ou as minhas contas no Rumble, ou o quanto que eu ganho de monetização no YouTube. Ou, pior, como foi feito, pediu acesso das pessoas que compartilharam postagens de pessoas nos Estados Unidos, acesso de pessoas que estavam residentes nos Estados Unidos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. A jurisdição geográfica do Alexandre termina no Xandaquistão. Fora do Xandaquistão ele não pode mandar. Veja que loucura se um juiz americano pedisse informações sobre alguém que está dentro do Brasil. Isso é uma clara violação, com consequências na segurança nacional. Porque, ora, se você pode utilizar governos estrangeiros para obter dados de empresas dentro dos Estados Unidos ou de indivíduos dentro dos Estados Unidos, essas pessoas podem compartilhar informações que são sigilosas.
e que estariam sujeitas às proteções de dados dos Estados Unidos. E esse é um aspecto que tinha sido pouco abordado até agora. Item número 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a legislação brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou bloqueio, proibição e ou desconexão deles no Brasil. Ora, aqui está evidente, né? Foi aberto um inquérito onde incluíram Alexandre de Moraes. Os funcionários do X foram coagidos, foram vítimas de ameaças da Polícia Federal e do Alexandre. Você tem a ameaça de bloqueios de empresas nos Estados Unidos, como o X, ou no caso do Rumble e do Locals. Ambas que são empresas sediadas na Flórida, foram objeto de não só violação da jurisdição do Alexandre, mas como, nesse caso especificamente, uma coerção que faria que a empresa violasse o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana que diz que nenhuma empresa americana pode cometer ilegalidade no exterior. Então, quando um indivíduo coage essas empresas a cometerem ilegalidade, como foi dito pelo Elon Musk, textualmente, o Elon Musk diz: as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. O Alexandre de Moraes quer que nós cumpramos ordens ilegais. Ameaça nos desconectar se nós não cumprirmos legislações ilegais, inclusive fingindo que nós é que estamos tirando as pessoas da plataforma. Isso é uma violação do FCPA. A carta continua. Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos, 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em 10 dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que me fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já esteve no Brasil, tem uma história heróica no Brasil, lá repatriando o menino, de conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra a cereja do bolo, porque essa parte é tão interessante e importante quanto o Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Por que essas pessoas foram copiadas? Bom, agora que nós lemos a carta, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de como funciona a diplomacia, entenda, esta carta é uma ameaça explícita ao Brasil, às autoridades brasileiras. É por isso que estas pessoas estão copiadas. Essas pessoas estão copiadas porque elas estão identificadas, e eu posso afirmar a vocês, como copartícipes da violação de direitos humanos no Brasil. E não são os únicos.
a gente está preparando uma relação extensa que inclui até esse momento o nome de todos os delegados da Polícia Federal envolvidos com as decisões do Alexandre, cumprindo as ações do Alexandre, envolvidos nos processos do Alexandre. Nós estamos levantando todos os senadores, deputados que estão envolvidos e trabalhando em favor desse tipo de coisa. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos outros poderes, eles são absolutamente os primeiros da lista, além de, claro, o chefe do Poder Executivo. Todos são vistos como violadores de liberdade de expressão. Então, é claro que eles podem não responder a essas indagações. Eu diria que é extremamente provável. Mas a pergunta que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam estar fazendo na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, a pergunta que todos eles deveriam estar fazendo na orelha do Rodrigo Pacheco e na orelha do Arthur Lira é: presidente, o senhor está vendo que o senhor está copiado na carta? Até onde? O senhor está vendo que a direita ganhou nas eleições do Parlamento Europeu? O senhor está vendo que o Trump é favoritíssimo, tem 72% de chance, segundo o The Economist, de se tornar o presidente dos Estados Unidos? O senhor está vendo que existe uma lei de repressão transnacional com apoio bipartidário que vai ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos e vai obrigar o Executivo a emitir sanção contra quem tiver em atos de repressão transnacional? O senhor está vendo que está constatado que o Alexandre violou a jurisdição dele e está querendo se meter em gente que mora nos Estados Unidos? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional de que o Brasil é uma ditadura? Nós precisamos agir. O que essa carta faz, ela dá uma última oportunidade para que as instituições brasileiras ajam. E nós estamos vendo. Ora, tempos atrás, a Folha de São Paulo não teria publicado, a Mônica Bergamo, o Estadão, o Globo. Tempos atrás eles não teriam publicado o que está acontecendo. Mas na semana passada o Estadão foi vítima de censura. Ora, entendam, meus amigos, meus quase mais de 27 mil pessoas nos acompanhando numa sexta-noite. Eu peço a vocês que cliquem no botão do like, cliquem no botão da repostagem lá na rede do Elon Musk, para que isso chegue ao máximo tipo de pessoas. Então nós temos dois cenários. 3 cenários, eu vou dizer aqui 3 cenários. Cenário número 1, altamente improvável, que o Alexandre responda. E aí, se ele responder, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: não, eu não bloqueei nenhum jornalista. Não, eu não fechei nenhum veículo de imprensa, não tem nenhum jornalista com passaporte cancelado ou contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso. Não, nenhum parlamentar foi investigado por conta das suas opiniões. Não, todos os indivíduos foram... Mandei carta rogatória para Paulo Figueiredo, mandei carta rogatória para todo mundo. Os advogados tiveram acesso aos autos, todo o devido processo legal foi respeitado. Não colocamos o nome de ninguém na lista da Interpol. Não, o FBI não entrou em contato com ninguém. Não, nós não pedimos dados e informações de pessoas fora da nossa jurisdição. Não! Há provas de tudo isso. Há provas. E, se o Alexandre ousar responder de forma diferente, eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu estou muito curioso. A segunda possibilidade é que o Alexandre não responda, mas algum dos copiados na carta envia algum tipo de resposta. É perfeitamente factível, e eu acho que seria de bom tom, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondesse. Mesmo que fosse uma resposta, ou Rodrigo Pacheco,
mesmo que fosse uma resposta no tom deles, dizendo, olha, nós estamos vigilantes, o Brasil é uma democracia pujante, nós estamos enfrentando dificuldades, mas estamos encontrando uma forma de melhorar, queremos cooperar sempre com os Estados Unidos, etc, etc. Seria uma segunda hipótese. E uma terceira hipótese, que eu considero a mais provável, é que o Alexandre não responda. E o que vai acontecer se o Alexandre e ninguém responder? Ora, eu falo para vocês, há um plano com princípio, meio e fim. E ninguém é responsável por isso. Não é Eduardo Bolsonaro, não é senador fulano de tal. Essa conta vocês podem jogar no meu colo. Eu assumo, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, eu assumo essa responsabilidade integralmente. Porque, apesar dos deputados brasileiros e senadores brasileiros da oposição estarem muito ativos em denunciar a ditadura, quem faz os caminhos para que vão culminar na sanção contra as autoridades brasileiras sou eu. Eles são contra. E é importante deixar esse registro aqui nesse momento. E eu espero, assim, a única coisa que eu espero, e eu vou dormir com um sorriso no rosto hoje, uma sensação de missão cumprida, até porque essa carta cumpre um papel muito importante. Vocês sabem que nós temos uma comunidade muito grande brasileira, inclusive pessoas do 6 de janeiro e tudo mais, do 8 de janeiro, perdão, exiladas nos Estados Unidos, inclusive, sob pedido de asilo, exiladas aqui e na Argentina. Este tipo de correspondência embasa, porque é um documento público de uma autoridade, da grande autoridade do Congresso dos Estados Unidos que trata desse assunto, falando sobre violações de direitos humanos no Brasil. Se eu já não fosse, já não tivesse a minha situação imigratória aqui nos Estados Unidos resolvida, muita gente me pergunta, eu vim para cá com um visto de habilidade extraordinária, o pessoal chama de Genius Visa, pela minha trajetória pessoal. Então, o energúmeno pode me considerar jornalista pangaré, mas os Estados Unidos da América, o governo dos Estados Unidos da América me considera um indivíduo com habilidade extraordinária, gênio. Depende um pouco de quem quer ser o critério. Mas se eu não tivesse nessa situação, e tivesse como, por exemplo, tal Alan, ou como tá a Ludmilla, ou como estão tantos outros aí que talvez eu não queira citar, não sei se é o caso, por exemplo, do Monark, esse tipo de documento embasaria a minha situação. Outra coisa que esse documento embasa, eu fiz questão, posso mandar aqui para vocês, não sei se eu consigo mostrar aqui, acho que isso eu não consigo mostrar. Ah, legal, acabei de receber um e-mail agora do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso. Mandaram um e-mail aqui comentando esse assunto. Mas uma coisa que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas eu mandei também uma cópia desta carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está em uma investigação formal sobre a violação de direitos humanos no Brasil. Então nós vamos gerando documentos que suportam a atuação das pessoas. Não só servem como registro histórico, mas suportam a atuação. E é claro, vocês já perceberam as consequências práticas desse tipo de atuação. Vocês já viram que a coisa mudou de figura para o Alexandre, que a atuação do Alexandre mudou. Todo mundo está percebendo isso. Claro, ele não deixou de ser um ditador. É claro que se não for continuada a pressão, a situação vai aumentar. Claro, o poder do Alexandre, o abuso que o Alexandre comete vão voltar a aumentar, por isso que a gente não pode parar. Mas, independente disso, nós sentimos que até agora essa atuação tem surtido efeito. E por que essa atuação surte efeito? Porque nós aprendemos que o Alexandre de Moraes só age com base e suporte dos seus mestres.
Ora, o Paulo Figueiredo Show mostrou nessa semana o Jorge Soros apoiando causas anticristãs, o mesmo que apoia as causas do TSE e que financia as atividades das empresas que dão suporte ao TSE. O mesmo Jorge Soros que apoiou a campanha para a Associação Brasileira de Jornalistas dessa Júlia da Piva, não sei lá das quantas, sei lá o que ela dá, que está alvo das polêmicas de hoje lá com o Alan dos Santos. O mesmo Jorge Soros que financiou ela. O mesmo Jorge Soros que financia a agência pública. A gente sabe que toda essa engrenagem ela tem um suporte internacional. A gente sabe que o Joe Biden agiu ativamente enviando a sua tropa de elite, os seus pesos pesados, para impedir que as autoridades brasileiras, os militares incluídos, questionassem as ações do Alexandre, sob ameaça de sanções. Então o que a gente fez? Opa, esse é o jogo? Então vamos mudar. Se os militares deixaram de agir, e eu não estou falando aqui de golpe, nunca defendi golpe, todo mundo que me acompanha sabe disso. Se os militares deixaram de agir dentro das suas funções constitucionais e das funções que eles tinham dentro da eleição brasileira, por medo de que o Brasil sofresse sanções, ora, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. Vocês terão sanções. Não teriam se tivessem agido. Não teriam. Mas agora terão. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu. E se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.